Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Neto Rezende do canal Primeiro Saque aqui mais uma vez para a gente comentar um pouquinho sobre os resultados do dia do Masters 1000 de Roma. Eu sei que muitas pessoas acabam passando o dia aí no trabalho, não tem tempo de ver todos os jogos. E também para comentar sobre a thumb do vídeo aí, sobre a falta de competitividade do circuito diante do Sinner, algo que acaba tirando um pouquinho da emoção, da graça do esporte, por assim dizer. Como sempre peço, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, estamos chegando aí nos 3.000 inscritos, é incrível, jamais poderia imaginar isso, e graças ao apoio da recepção de todos vocês, a gente está chegando. Queria pedir também para você seguir a gente no nosso Instagram, canal Primeiro Saque, você pode seguir aí 5 segundinhos, você vai estar ajudando um pouquinho o nosso trabalho, ajudando nossos vídeos a chegarem mais pessoas. Agradecer muito a vocês pelo crescimento do canal, que está muito legal realmente, acima daquilo que eu imaginava. Como eu sempre falo, isso aqui é um canal de torcedor para torcedor e todas as opiniões são livres. O dia já começou com o Rublev surpreendendo de certa forma, enfrentando o Davidovich Fokina, que é um bom jogador no saibro. O Rublev, que é extremamente instável no saibro, acabou levando a melhor aí para cima do Fokina. Tinha um pouquinho de favoritismo do Rublev, porque ele é um cara que tem o teto extremamente mais alto do que o teto do Fokina, mas é o tipo de jogador que às vezes é difícil da gente saber o que esperar dele. Acho que o Bublik acaba se enquadrando um pouquinho nisso também. São jogadores que às vezes o emocional acaba falando um pouquinho mais alto e também não são os maiores craques assim. No saibro, depois nós tivemos Mattia Bellucci e Martin Landalucci. Esse foi um jogo meio que, de certa forma, nivelado por baixo, assim, em se tratando de um Masters 1000, obviamente, né? Claro que são dois excelentes jogadores, mas para um Masters 1000, acho que é um jogo um pouquinho mais nivelado por baixo. O Landalucci fez uma boa campanha no Miami Open, acredito que foi para quartas de finais no Miami Open, e agora entrou aí como lucky loser no Masters 1000 de Roma e conseguiu levar melhor para cima do italiano. Depois nós tivemos o Brandon Nakashima e o Nicolas Basilashvili. Cara, o que é que o Basilashvili tá jogando é um absurdo. Ele fez uma partida espetacular diante do Shelton e hoje diante do Nakashima ele fez mais uma. Não foi o mesmo nível técnico de precisão que ele teve na partida do Shelton, mas ainda assim fez uma grande partida, conseguiu levar a melhor e está aí na próxima fase. Depois tivemos o Tiafoe diante do Pellegrino aqui, provavelmente foi uma das maiores surpresas do dia. O Tiafoe, que é um cara que a gente sabe que é tão privilegiado fisicamente, mas que eu tô reparando que cada vez mais ele tá sentindo o físico durante os jogos, durante pontos mais longos. Tecnicamente é um jogador que não é o maior primor possível, mas certamente ele era extremamente favorito aqui e o Pellegrino conseguiu levar a melhor e vencer a partida. Consegui assistir todas essas partidas, só do Rublev e do Fokina, que eu peguei na metade do primeiro set. Depois nós tivemos Navone e Medjedovic, o vilão do João Fonseca. O Medjedovic realmente um jogador bem diferente hoje daquele que ele foi diante do João, sentindo muito fisicamente também. Não sei se é pelo acúmulo de jogos, ele já está aí, acredito que no terceiro jogo dele, no Masters 1000 de Roma. Todos os pontos que o Navone conseguia alongar, ele terminava os pontos extremamente cansado, indo para a toalha a todo momento, se apoiando na própria raquete, no chão, e acaba demonstrando que o João Fonseca tinha armas para que pudesse fazer com que o físico dele fosse um pouquinho mais afetado. O fato de que o Medjedovic estava muito confortável para poder definir os pontos praticamente no momento que ele queria, realmente foi um aspecto muito negativo do João, foi um aspecto que fez com que o Sérgio ficasse extremamente confortável, e tudo isso é decorrente da passividade do João, que a gente ainda não consegue entender muito bem por que é que aconteceu toda essa passividade. O João, inclusive, já deu declarações na entrevista que ele deu à ESPN, falando que não foi nenhuma orientação técnica que ele recebeu. E aí a gente fica se questionando o que é que fez o João ser um passivo, porque se ele fosse ou agressivo e conseguisse comandar os pontos, ou se ele tivesse uma postura um pouco mais intermediária, conseguindo pelo menos alongar os pontos um pouquinho mais, é claro que isso acaba exigindo mais
do aspecto defensivo do João, que é um aspecto do jogo dele que certamente tem muito a melhorar ainda, mas infelizmente não foi possível, o João não conseguiu e foi superado pelo Medjedovic, e hoje o Navone foi superado pelo Medjedovic, apesar de que o Navone, dentro daquilo que ele tem para oferecer, conseguiu jogar bem. Depois nós tivemos uma partida que vou deixar para comentar ao final, e aí tivemos o Pablo Llamas Ruiz enfrentando o Medvedev. O Llamas Ruiz acho que já chegou mais longe do que era esperado, o Medvedev jogou muito bem hoje, jogou muito bem em rede. Realmente o Medvedev não parecia ser um cara que não gosta do saibro hoje. Hoje o Medvedev estava num dia tecnicamente inspirado, estava num dia do emocional muito bom também, interagindo bastante com a torcida. Não vi tanto ele irritado, consegui assistir essa partida também. Então foi uma boa vitória do Medvedev e o Llamas Ruiz também fez uma campanha acima do esperado. E aqui sim nós temos talvez, ao lado da vitória do Pellegrino, uma das maiores zebras aí do dia, apesar de que é menos zebra do que a vitória do Pellegrino para cima do Tiafoe, que foi o Tirante que venceu o Flávio Cobolli. Uma partida muito boa do Tirante, o Cobolli extremamente errático. O Tirante é um cara que sabe jogar muito bem no saibro e conseguiu levar a melhor para cima do italiano, e a gente vê aí que os jovens não estão se dando tão bem, tirando aí o Roda, né? O Roda e o Thiem, que um dos dois vai ser eliminado. A partida que acontece amanhã, mas estão fazendo boas campanhas, para surpresa de todo mundo, né? Porque o Thiem sempre foi extremamente mediano, digamos assim, para a gente ser mais cordial. O Thiem sempre foi muito mediano no saibro, mas está conseguindo fazer boas partidas. E aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre essa vitória do Sinner diante do Popyrin, que o Popyrin não jogou mal, sinceramente. O Popyrin jogou dentro da normalidade daquilo que outros tenistas do circuito entregam atualmente, mas o Sinner simplesmente fez com que o Popyrin parecesse um cara que é ranking 1000, parecesse um jogador que é semi-profissional. O Sinner aplicou 6-2, 6-0, uma partida que não teve nem pé nem cabeça, um nível de assertividade, de potência do Sinner, sacando a 252 km por hora. Eu acho que o fato do Sinner ser tão bom, é claro que é legal para quem é fã, para quem gosta de assistir um espetáculo dentro de quadra, isso realmente é muito interessante, mas para quem gosta da competição, para quem gosta de assistir um torneio e ter uma gama de possibilidades daquilo que vai acontecer, faz com que realmente a gente perca um pouquinho da empolgação que a gente tem para acompanhar determinados campeonatos. Eu confesso para vocês, eu tenho aqui 2 monitores do meu computador, mais um notebook, e aí eu fico trabalhando normalmente em um monitor, e nos outros monitores eu acabo colocando jogos. Eu preferi 1000 vezes prestar mais atenção no jogo do Medjedovic, que estava acontecendo no mesmo momento, e ficando um pouquinho mais de canto de olho no jogo do Sinner, porque está se tornando cada vez uma coisa mais previsível. E com a ausência do Alcaraz, isso é uma coisa que fica ainda mais latente, porque mesmo que o Sinner encontre jogadores inspirados, como é o caso do Fios, que vem numa fase muito boa, como é o caso do Roda, que vem também numa fase muito boa, ainda assim não é suficiente nem para incomodar o Sinner. E eu fico me questionando sobre o João Fonseca, que conseguiu fazer um jogo tão bom diante dele, conseguiu estar próximo de vencer o Sinner, talvez pelo menos um set, porque teve 7 points, quebrou o Sinner, levou para tie-break, enfim. Então realmente foi uma partida maiúscula do João, e ainda assim, mesmo o João tendo tido um desempenho tão bom, ainda assim não foi suficiente para vencer o número 1 do mundo, e aí a gente começa realmente a se questionar sobre se vai realmente surgir alguém que pode bater de frente com o Sinner, e também sobre o nível que o Alcaraz vai precisar voltar no circuito para poder fazer frente ao italiano, porque parece que ele está embalando, enquanto isso o Alcaraz certamente está parado para poder se recuperar da lesão do punho. Ainda não temos imagens e registros do Alcaraz fazendo qualquer tipo de progressão em quadra ou nada do tipo, e aí com a perda de ritmo do Alcaraz, com a perda também de aspectos musculares, quando você está lesionado, você acaba perdendo também. Parece sim que o Sinner vai nadar de braçada pelos próximos meses, e aí a gente ficaria na mão talvez só do Djokovic, mas o Djokovic também acabou parando aí no Prismit. Então, meus amigos, realmente
Para quem gosta do Sinner, para quem é fã de um tênis bonito, bem jogado, muito legal a gente acompanhar o que o Sinner vem fazendo em quadra. Tá chegando aí num recorde de 30 vitórias, 31 vitórias em Masters 1000, já chegou em 30, deve ultrapassar isso, certamente, que era o recorde do Djokovic. E enquanto isso, quanto aos outros jogadores, estão extremamente nivelados, já são 19 ou 20 cabeças de chave que caíram no Masters 1000 de Roma. Bem, isso demonstra que às vezes o ranking 5 está no nível muito mais semelhante do ranking 50 ou até do ranking 100 do que ele está do top 1 do mundo, que é o Sinner no momento. E aí eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre esse desnível no momento. Deixa nos comentários se você gosta de ter toda essa dominância, de ter um cara realmente tão bom, ou se você preferia que tivéssemos outros tenistas aí, trazendo um pouquinho mais de competitividade. Meus amigos, esses vídeos que eu estou trazendo são vídeos mais para comentar coisas, tá? Quando tivermos oportunidades e temas, a gente vai trazer vídeos mais informativos. Espero que você goste desse tipo de formato. Se você puder, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário e segue a gente no Instagram também, porque para a gente sempre é muito importante. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.